E olha só, o governo estuda criar uma subvenção para apoiar produtores por conta da queda no preço do leite. A proposta do Ministério do Desenvolvimento Agrário cria um preço de referência de R$ 2,20 por litro. Nós vamos conversar sobre esse assunto então agora com o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Carlos Joel da Silva. Carlos, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agronotícias, ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. A gente que agradece o espaço, né? Tudo bem, graças a Deus, né? Retornado, já retornei de Brasília ontem da madrugada, né? Estamos aqui já em Porto Alegre. Muito bem. Bom, presidente, em qual situação surgiu essa proposta aí de subvenção? Como vocês avaliam essa conclusão, digamos assim, chegada entre o governo aí nessa reunião? É positiva? Na verdade, né, Felipe, nós temos que lembrar que nós aqui do Rio Grande do Sul, nós temos essa luta aí desde março de 2023, né, com a pauta da questão do leite. Nós estávamos numa entre-safra, né, em que o preço, historicamente, é época de preço bom e o preço estávamos caindo. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos um custo de produção em R$ 2,20, R$ 2,25, né, e estamos recebendo aqui R$ 1,90 e poucos centavos, em média. Tem produtores que recebem menos, tem produtores que recebem mais, mas em média, R$ 1,95, R$ 1,98 o preço do litro. Nós estivemos em Brasília essa semana, desde segunda-feira, nós estávamos aqui do Rio Grande do Sul com um grupo de 10 produtores e dirigentes sindicais, né? Santa Catarina e Paraná também, e outros estados do país, coordenado pela nossa CONTAG, estivemos fazendo reuniões na Câmara dos Deputados, do Senado, na Secretaria, no Ministério do MDA, do Ministério da Agricultura, no Ministério da Fazenda, na Conab, e também ontem à tarde nós tivemos uma importante reunião no Planalto com o ministro Padilha, né, o ministro das Relações Institucionais. E lá, então, o MDA apresentou com a Conab essa proposta que nós vínhamos desenhando e cobrando do governo um posicionamento, que é a subvenção, já que o governo tem dois caminhos, ou é ou criar mecanismos que barrem um pouco essa importação de leite do Mercosul, que normalmente nós vínhamos em torno de 3% da produção brasileira era o que entrava de importação. Este ano nós passamos a 12%, é a produção total do Rio Grande do Sul. Tá? Então, isso impacta demais, derrubou o preço no momento em que não poderia derrubar e os produtores estão recebendo abaixo do custo de produção. Então, essa proposta que a CONAB e o MDA levaram ontem e apresentaram para nós e à mesa, não é a ideal, mas ela ajuda e ajuda bastante, né, os produtores. É um preço, como você falou, de referência de R$ 2,20 o litro de leite. E todos os produtores que venderem abaixo desse preço, haveria uma subvenção até esse valor de R$ 2,20, limitando o 200 litros por dia por produtor, que dá ao mês aí 6 mil litros de produção. Né? Isso pelo um prazo de 6 meses. O ministro Padilha se comprometeu em levar esta proposta ao presidente Lula, para ter o ok do presidente Lula, e aí então a gente conseguir colocar isso em prática já. Nós gostaríamos que já tivesse em prática para o mês de dezembro. Aliado a isso também, ontem o ministro Paulo Teixeira, do MDA, assinou uma orientação aos agentes financeiros que todos os financiamentos de Pronaf, né, custeio e investimentos vinculados à produção de leite, ele possa ser o custeio prorrogado por 3 anos e o investimento por mais um ano no final do contrato, ou diluir esta parcela desse ano nas demais parcelas que faltam, isso o produtor veja o que é melhor para ele. Com a mesma fonte de recurso, que isso garante o mesmo juro. Por que é importante essa orientação? Para que os bancos saibam que eles podem fazer isso com segurança,
que vai ter a equalização dos recursos para esta na mesma fonte, no mesmo juro que tinha do Pronaf. E também o presidente Lula deve estar assinando, se já não assinou ontem à tarde, a criação daquele grupo interministerial que vai discutir uma política estruturante para a cadeia do leite, que nós entendemos que aqui dentro dessa discussão vai estar a discussão do Mercosul. O Mercosul foi 20 anos que foi criado, era outro momento, era outro regramento, e nós não podemos aceitar que hoje a regra do Mercosul está quebrando com a nossa produção leiteira. Então, saímos ontem esperançosos de Brasília que as coisas andaram. Conseguimos chegar com essa pauta no Palácio do Planalto e agora é aguardar o ok do presidente Lula para que esta pauta chegue e esses recursos cheguem ao nosso produtor para dar um fôlego para ele estar passando esse momento. Por quê, Felipe? É que agora vem a safra, que normalmente a produção aumenta e o consumo cai no verão. Então, nós temos outros problemas. Normalmente, o preço nesta época, ele cai, né? E nós já viemos com o preço defasado agora, no momento que deveria estar caindo. Então, o nosso temor é que esse preço ainda pode cair mais ou que ele possa não reagir e o produtor continuar produzindo abaixo do custo de produção. Pois é, então se essas demandas forem atendidas aí, provavelmente serão colocadas em prática através de uma medida provisória do presidente da República, né? Eu queria aproveitar a sua presença aqui com a gente para perguntar uma questão. Nós vimos algumas medidas já do governo para incentivar a compra aí de leite do produtor nacional, ali incentivo tributário para os laticínios, compra para merenda escolar. Como se avalia essas medidas até agora? Elas já deram algum resultado ou foram medidas ineficazes, digamos assim? Todas as medidas elas são válidas e elas são positivas. O governo também taxou ali de 12% para 18% algum tipo de queijo, manteiga vindo da União Europeia. O problema é que não é a União Europeia hoje o problema, é o Mercosul. A questão do decreto que dá favorecimento na carga tributária para as empresas que não importarem leite é positivo, mas ela vai valer só no ano que vem. E mais, a quantidade de leite que vai ser abrangido por essa medida, a gente calcula que não chega a 40%, deve andar em torno de 30%. Os demais não conseguem se acreditar desses recursos, porque eles eles só importam, eles não têm produção aqui para poder buscar de volta os impostos. Então é importante, vai fortalecer um pouco mais as cooperativas, vai tornar elas competitivas, vai. Mas para o produtor, nós temos o temor de que isso não vai chegar lá na ponta para o produtor. As compras governamentais, elas são importantes? São, até porque tem muita gente que vai consumir leite que não teria condições financeiras de estar comprando. Agora, tudo isso se torna ineficaz se tu não criar mecanismo que controle a entrada do leite do Mercosul. A Argentina está subsidiando os produtores. O Uruguai, além de ter um custo bem mais baixo que o nosso para produzir, houve agora uma grande securitização de dívidas, um grande prolongamento de dívida dos produtores que vão favorecer os produtores. E aí nós não temos essas mesmas condições aqui. Então tem que ter um mecanismo que, de uma forma ou de outra, crie regras mais claras para a entrada de leite. Não pode ficar solto como está agora, porque aí nós quebramos a cadeia. 12% de leite entrando do Uruguai e da Argentina para cá, e aí nós não temos a certeza se esse leite é do Uruguai ou da Argentina, ou se há uma triangulação de leite de lá para cá, né? O nosso mercado está exposto, está aberto, então não resolve. As medidas tomadas para ela ser eficaz, tem que ter junto esta medida de restrições ou que tem um regramento da entrada do leite do Mercosul. É importante? Mas precisa fazer o resto. Se não fizer o resto, não vai resolver, elas vão se tornar ineficazes. Muito bem, presidente. A gente acompanha aqui de perto toda essa situação, essa crise, né, que chegou aí com força no setor do leite, e a gente torce, obviamente, pela virada de chave do setor. Torcemos por dias melhores sempre aqui para o nosso setor, para os produtores de leite, com certeza. Queria deixar, então, o espaço sempre aberto para o senhor voltar aqui trazendo as novidades em relação às medidas, enfim, quando tudo isso aí que foi demandado for colocado em prática, que o senhor volte aqui para falar para a gente, tá bom? Queria agradecer a sua participação nessa quinta-feira aqui com a gente. Bom dia.
Muito obrigado, Felipe. Eu só queria lembrar aqui que é 1,3 milhões de produtores de leite, tá bom? Um bom dia para você.